Boa noite, amigas, amigos. Que bom, mais um ano. É a primeira vez que eu passo aqui esse ano. E, como sempre, uma satisfação compartilhar desses momentos com vocês. E hoje a gente vai fechar a obra Primícias do Reino, do Espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo. E o título desse capítulo 20 é Jesus. Então daí vocês podem imaginar a satisfação, a maravilha que foi estudar, ler, para chegar aqui num tempo tão pequeno, falar de uma vida, de uma passagem, de um ser, de uma luz tão grandiosa. Vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a essa luz, a esse nosso mestre, que nos conduza, que nos direcione e manifestando a nossa gratidão ao Pai pela paciência, pela misericórdia, rogando aos espíritos que se interessam por cada um de nós, que sejamos sempre inspirados, intuídos ao caminho do bem, que saibamos reconhecer o nosso papel na construção desse mundo que esse ser veio nos apresentar. Então, que possamos estar unidos energeticamente para que essa noite seja de grande valia e de grande aprendizado para todos nós. Assim seja. Amélia começa esse capítulo 20 com uma passagem do Evangelho de João. E ela diz: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Ela foi muito feliz quando ela escolheu essa passagem, porque efetivamente a grandiosidade de Jesus só veio a ser sentida após realmente o seu desencarne. E quem foi então esse homem? Esse homem qualificado por muitos como uma personalidade incomparável. Logo depois do capítulo 20, Amélia tem o pós-fácio, do livro, e eu vou começar por uma passagem que eu achei muito bonita. E ela diz: "A mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho." E realmente é a história da nossa vida. Se nós observarmos os livros, de história geral, pouco se faz referência a Jesus, mas veja como é curioso que ele dividiu a história antes e depois do Cristo. Nunca antes ninguém como ele, nunca depois. Sabemos que na China, na Índia, até na Grécia, existiram os precursores dessa palavra de amor. Eles preparavam a humanidade para a chegada daquele que realmente personificaria a lei do amor. E Amélia começa o capítulo, na verdade, falando daquele momento último de Jesus, antes da sua partida, quando ele dá instruções. Mas, na verdade, ali ele já sabia que havia plantado
a semente. A trajetória de Jesus foi toda pautada em lições de exemplos. O que chama muita atenção na vida de Jesus é que leis talvez muito profundas, ele trouxe uma simplicidade, mas ele trouxe uma simplicidade para a vivência da lei de amor, porque ele vivia o amor. Então ele foi um educador inigualável, porque lições que a princípio pareciam tão difíceis para a compreensão daquela sociedade, porque se hoje, depois de conhecermos tudo isso, temos dificuldade de viver, de acessar, de compreender, imagine, para aquela sociedade que, embora já convivesse com alguns espíritos, com alguns seres que introduziram a mensagem de amor, de pacificação em seu seio, ainda era bastante selvagem, né? Nós podemos observar em passagens evangélicas que era uma sociedade desorganizada, tanto que Moisés veio justamente para trazer essa organização civil e preparar também, de um certo modo, a vinda de Jesus. Então, ele, além de ser um mestre inigualável, ele era um amigo fiel. A gente pode lembrar que Jesus foi traído por Judas, foi negado. Jesus conviveu com incompreensões dos mais próximos, de familiares, de amigos. E ainda hoje, Jesus se coloca em nossa vida como esse amigo fiel. Apesar da nossa rebeldia, que não é incomum, Jesus, ele está sempre disposto a nos abraçar, a nos acolher, a nos entender como um verdadeiro amigo, independentemente das nossas imperfeições, e sempre na espera de que o busquemos com o fervor e com a sinceridade que ele veio aqui ensinar. É interessante que quando ele falava, né, como ele foi manso, quando ele fala aqui que a vida de Jesus é um exemplo de mansidão, quando ele falava com os seus seguidores, que eram 70 ou 72 seguidores, eles diziam que sempre se cumprimentassem oferecendo a paz. E que quando batessem à porta das pessoas, também ali deixassem a paz e cumprimentassem aquelas pessoas com a paz. E ele ainda dizia, se não forem bem recebidos, apenas batam os pés e saiam. Não guardem ressentimentos, não carreguem essas agruras para a vida. Então, Jesus foi essa personalidade que, apesar dos poucos relatos, né, a gente tem aquela passagem de que ele aos 12 anos respondia a muitas perguntas, e depois disso a gente traz apenas esse período da evangelização do seu apostolado. Mas aí ele sabia essa frase inicial que ele diz, que quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, é porque na verdade ele sabia que ele chegou anônimo, né, e ele partiu espezinhado. Mas ele sabia que a sua grandeza, que aquela semente, que aquele pólen seria espalhado pela humanidade, e a partir dele a humanidade teria uma referência diferente, um direcionamento diferente, porque imaginemos nós o que era para aquela humanidade não encontrar nas suas aflições um guia, uma palavra, alguém que, vivendo em meio a tantas aflições,
soube ser superior a todas elas. Alguém que viveu em meio a muito sofrimento e nos ensinou que tudo passa e que podemos ser maiores do que as nossas dores, e de que as dores são lições, de que as dores são alertas. Então nós, enquanto humanidade, somos privilegiados por termos uma figura como Jesus, uma bússola, um farol de sua magnitude para nos orientar, para nos conduzir, para nos guiar. E a gente está falando de um homem que foi humilde desde o seu nascimento. Jesus nasceu na manjedoura, de uma forma muito simples. Era o mestre dos mestres que descia. Amélia diz aqui que ele dispensa intermediários. Ele poderia ter mandado emissários. Ou a gente não imagina que aqueles seguidores, 70 ou 72 seguidores, continuam a nos guiar. A todo instante adentram a nossa casa, nos oferecendo a paz que tanto precisamos, mas que dificilmente construímos. Jesus a todo instante está em nossa casa, está em nossa vida, aguardando que a gente estabeleça essa sintonia. E ele se vale desses mesmos seguidores para nos colocar diante da sua palavra, da sua vida e do seu testemunho. Nesse caso ele disse: não, eu vou, dispensou intermediário, se fez carne, sabia de todo o sofrimento que enfrentaria. Então, essa é a prova do amor irrestrito e do tamanho da humildade de Jesus. Então Amélia diz: dispensara intermediários nos seus planos e viera, ele mesmo, participar dos mínimos preparativos, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado desvelo, de modo a infundir pelo exemplo as lições firmes do dever e da abnegação. É interessante que Jesus também era um cidadão perfeito. Ele era cumpridor das leis, então ele nos ensina também a disciplina. Jesus, ele, naqueles 6 contrastes, né, com a lei mosaica, tem aquele último que ele diz, né, que foi-lhes dito para retribuir o mal com o mal, mas eu, no entanto, digo: amai os vossos inimigos. E isso é um divisor de águas na história da humanidade, quando ele substitui, né, o duelo pelo amor. Quando ele coloca o perdão como misericórdia, quando ele nos diz que não existe o sofrimento eterno, que não há o castigo, que não somos punidos, que estamos aqui para o aprendizado. Então foi um revolucionário nos costumes, no modo de enxergar a vida. E hoje, quando a gente então pode contar com esse exemplo, a gente deve se sentir privilegiado, deve entender que ele não veio à toa. E quando ele se fez humilde e aceitou, né, viver e se propôs a estar no meio de em meio a tanto sofrimento, ele sabia que a partir da sua volta,
ao plano espiritual, muito ele deixaria. E Amélia, ela diz: ele chegara anônimo e partira espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável. Então ele deixou o perdão e a caridade como instrumentos de redenção. Então Joana diz que nós que conhecemos Jesus temos a obrigação de agir diferente. Nós espíritas, né, cujas verdades são ditas, nada fica escondido, nós espíritas temos que assumir esse compromisso de transformação individual para a modificação coletiva. Tem um palestrante que diz que se Jesus fosse um político, né, as bem-aventuranças seria sua plataforma, né, de governo. Imagine se nós conseguíssemos a mansuetude, se nos colocássemos diante das aflições, entendendo que elas são instrumentos também para a nossa evolução, se entendêssemos o quanto a pureza é importante para a construção dessa energia purificadora que tanto o planeta precisa e assim o universo como um todo, seria maravilhoso. Mas infelizmente somos refratários a essa luz. Muitas vezes estamos dispersos, inconscientes e desconectados. Mas nem por isso Jesus deixa de estar conosco, nem por isso Jesus deixa de alertar, embora desconsideremos as suas intervenções. Às vezes esses emissários insistem e estamos adormecidos. E Jesus veio num momento que a sociedade clamava por direcionamento. Então, na verdade, ele foi uma resposta dos céus às rogativas aflitivas daquela sociedade, da humanidade. A humanidade carecia desse ser que foi incompreendido enquanto aqui esteve, mas que serve como um marco, um referencial, e hoje, nos momentos de aflições, podemos entender que somos imortais. Ele nos garantiu, nos provou a imortalidade, nos coloca não como pecadores, mas como obra em aperfeiçoamento. Não somos defeituosos, apenas estamos no processo de aprendizado. Então ele tem esse olhar carinhoso e é justamente esse olhar que ele espera de cada um de nós, porque ler sobre Jesus é algo extremamente reconfortante, é algo que nos traz esperança, nos traz alegria, aquece, mas fazer como ele fazia, amar como ele amou, compreender como ele compreendeu, não é tão confortável.
Esse processo é doloroso, esse processo requer pelo menos 2. Dos ensinamentos que Jesus deu, a gente entende como a união de forças é importante nesse processo de construção de uma sociedade melhor. Porque, veja, precisa daquele indivíduo que vai receber aquela mensagem, aquele indivíduo que vai acolher o Evangelho em seu coração, mas aquele indivíduo também precisa estar disposto a entrar em comunhão com um outro indivíduo, porque é nessa troca que vai existir o aprendizado e a evolução recíproca. Então eu recebo os aprendizados, eu recebo essa luz, mas eu tenho que estar disposto a entrar em comunhão com o meu próximo, aplicando aquilo que eu aprendi. Porque não basta apenas o saber, porque é na lida com o nosso próximo que a gente reconhece as nossas imperfeições, por sua vez o próximo também reconhece os próprios percalços, e aí vamos construindo nessa união de forças uma comunidade melhor. Então, até nesse ponto, Jesus deixa evidente que somos uma família só, que precisamos uns dos outros nesse intercâmbio de experiências, de interpretações, porque, na verdade, as minhas necessidades estão no outro. O que eu preciso aprender está no outro. E quando a Amélia começa, falando dessa mensagem que a ressurreição, como é chamada, nos traz, essa mensagem de imortalidade. Na verdade, nessa mensagem estão implícitas, ou até mesmo explícitas, as ideias de amor, de misericórdia, de perdão, de fraternidade. Nada dessa ideia de punição, de castigo. É reconfortante. Ela começa dizendo: o primeiro parágrafo dela diz como era esse momento e que Jesus, já conhecendo o que viria, o que ele passaria, ele diz: enquanto fulguravam em ouro os raios do astro-rei, banhando a natureza de incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras, ditas as instruções finais e significativas e delineadas as rotas para as tarefas do futuro. E por que ele diz as rotas para as tarefas do futuro? Ela posteriormente diz: era um singelo pólen que, entretanto, fecundaria a humanidade inteira, venceria as distâncias e os tempos. Esse capítulo de Amélia, ele pode ser lido por qualquer pessoa, de qualquer orientação religiosa, em qualquer tempo. É uma mensagem universal, porque aqui ela fala da moralidade de Jesus. E nós sabemos que as leis morais do Cristo são imutáveis, desconhecem tempo e espaço. Então esse texto, ele pode servir para o tempo que ele foi escrito, ele pode servir para hoje, ele servirá no porvir, porque a sua mensagem traz essa busca. Jesus, a vida de Jesus é a nossa vida. E o que ele nos deixou como esperança, confiança, nos sustenta. Nos nossos evangelhos do lar, eu sempre converso isso com meus filhos. Tenho muita preocupação com essa enxurrada, de jovens que sofrem depressão,
que as pessoas cada vez mais cedo recorrem a antidepressivos. E essa é realmente são dados que me preocupam muito. E eu percebo que é parte disso, né, a quantidade, o número de suicídios em adolescentes, às vezes em crianças. Isso me assusta como mãe, mas ao mesmo tempo, eu tento passar para os meus filhos essa ideia de que eles nunca estão sozinhos. E Jesus veio justamente nos conscientizar, nos assegurar, nos garantir essa proteção. Então, eu sempre digo que por mais que estejamos enfrentando dissabores, dificuldades, situações que às vezes fogem do nosso controle e que muitas vezes a gente quer se livrar daquela dor, daquela angústia e daquele sofrimento, precisamos entender que acima de tudo isso existe um amor que não se mede. Existe uma luz que não se apaga. Nas suas palavras podemos ser confortados, na certeza de que absolutamente tudo passa. Então eu sempre aconselho os meus filhos que jamais se desesperem. E a mensagem desse capítulo de Amélia exatamente diz pra gente uma mensagem de esperança. Jamais se desespere. Nos momentos mais difíceis, esteja convicto de que não está sozinho. Nós somos seguidores também. E assim como somos protegidos, como adentram a nossa casa, nós também podemos semear. Como Joana disse, temos a obrigação porque conhecemos a palavra. Nós espíritas conhecemos de um modo muito peculiar. Conhecemos na simplicidade, então nós somos educandos que entendem a profundidade, mas reconhecemos a simplicidade. Às vezes, nos meus questionamentos, eu fico me perguntando se a doutrina também não poderia ser um pouco mais simples, né? A questão da linguagem, para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas. Porque a doutrina espírita ela é tão genuína no entendimento dessa mensagem de Jesus, e esse capítulo de Amélia nos deixa tão claro isso, como ela fala bem, como ela descreve essa passagem de Jesus lindamente, com uma simplicidade poética que é música. Ela diz que Jesus escolheu, né, aqueles com quem ele ia conviver, não escolheu perfeitos. Escolheu aqueles que sabia que precisavam daquilo, para mostrar justamente que todos nós somos capazes de modificar as nossas condutas. E Jesus falou para todo tipo de gente, Jesus conviveu com todos os tipos de pessoas. Hoje ele chamou o doutor da lei, ele chamou a mulher que sofria os preconceitos da sociedade, ele chamou corações endurecidos, mas ele sentia que naqueles que foram convidados existiam seres comprometidos. E esse compromisso seria valioso na mensagem que ele queria nos deixar. Então ele não precisou usar palanque, não precisou
humilhar, não precisou de megafone e a sua voz foi ouvida e é ouvida e para sempre ecoará nos corações da humanidade. Alguns mais enrijecidos demorarão um pouco mais e outros estarão abertos a essa transformação que ele nos trouxe. E para fechar, eu vou ler novamente aquela passagem do pós-fácil que eu achei maravilhosa e que a gente nunca esqueça que Jesus venceu todas as vicissitudes. Jesus trouxe novos paradigmas para a vida. Perdão, gente, estamos todos unidos, que assim permaneçamos. Então eu vou fechar com essa mensagem linda. Então Jesus é a mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começá-lo a vivê-lo. Essa frase é maravilhosa. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. E com esse celular tá demais hoje, mas faz parte. Então, gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e agradeço mais ainda esse presente que foi ouvir, ler essa poesia sobre Jesus. Fechamos a obra Primícias do Reino, verdadeiramente gratos. Então, que Jesus fique com todos nós, que Deus nos ampare, que possamos reconhecer esse amor, esse exemplo, esse sacrifício e estejamos certos desse guia e que sigamos em paz. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo